Fala gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da série As Obras da Carne. No vídeo de hoje vamos falar sobre dissensões. Você já ouviu falar dessa palavra? Você sabe o significado desse pecado chamado dissensão? É o que vamos tratar no vídeo de hoje, então fique até o final desse vídeo para você entender. Mas antes disso você já sabe, né? Tem que deixar o like, tem que se inscrever, tem que comentar alguma coisa aí para a gente interagir. Também me siga no Instagram, que diariamente eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Dissensões, no plural. Essa não é uma palavra muito popular em português. Dificilmente você vai ouvir alguém pronunciar essa palavra. Até mesmo nas nossas pregações, dificilmente a usamos. Claro que usamos palavras sinônimas com o mesmo significado que apresentam a mesma ideia. A palavra que Paulo usa no original para descrever dissensões é dicostasia. Dicostasia significa divisões no seio da igreja provocadas por conta de um ensinamento errado ou de uma heresia. É importante destacar a última parte desse significado, porque dissensões não são qualquer tipo de divisão. Dissensões não é divisão por causa de poder, dissensão não é divisão por conta de uma brigazinha que teve ali entre os líderes, dissensão não é divisão por conta de dinheiro, não. Dissensões, pela definição que nós acabamos de falar, são divisões provocadas por ensinamentos errados. É quando uma congregação racha ou se divide por conta de um ensinamento errado ou de um ensinamento diante do qual não se chegou a um consenso e acabaram se dividindo. Então, heresias e dissensões são obras da carne que estão intimamente ligadas. Quase que eu gravava esse vídeo falando das duas obras da carne simultaneamente, mas eu vou deixar para falar no outro vídeo porque heresias tem uma definição muito interessante. Mas as duas, dissensões e heresias, andam juntos. Por quê? A dissensão é consequência da heresia. Em outras palavras, a dissensão é a consequência e a heresia é a causa, ou seja, a heresia é a causa da dissensão. Agora, é interessante destacar que dicostasia só aparece duas vezes na Bíblia, só em Gálatas capítulo 5, que é o tema dessa série, e também em Romanos 16 e versículo 17. Essa definição de Paulo em Romanos 16 e 17 é muito bem mais clara, porque olha só o que Paulo diz. Ele diz: "E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele." Nesse texto aqui de Romanos 16, 17, nós vemos que a dissensão ou as dissensões no plural são provocadas por motivo de heresia, de ensinamento errado, que vão contra aquilo que o apóstolo havia ensinado aos romanos. E você percebe que esse legalismo, essa tendência para querer guardar alguns preceitos da lei na igreja que havia sido formada, era uma realidade que Paulo teve que enfrentar durante muito tempo. Por exemplo, aos Colossenses, Paulo teve que enfrentar isso, aos Gálatas, Paulo teve que enfrentar também, aos Romanos, Paulo teve que enfrentar também esse problema, porque era muito comum essa influência de mestres judaicos dentro da igreja primitiva. Agora, mesmo que essa seja uma palavra rara no Novo Testamento, a ideia que ela representa e a prática desse pecado eram comuns no Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, nós temos na igreja de Corinto 4 grupos, um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Apolo e um grupo de Cristo, que rivalizavam entre si, não por causa da figura representativa dessas quatro pessoas, mas sim pelo que eles ensinavam. Por exemplo, a equipe de Pedro, o grupo de Pedro era o grupo mais legalista, era aquele grupo que queria obrigar os outros irmãos a obedecerem a alguns preceitos cerimoniais da lei de Moisés para se tornar um seguidor de Jesus. Era o grupo que, por exemplo, queria que os outros irmãos se circuncidassem, era o grupo que queria, por exemplo, que os outros irmãos tinham que obedecer aquela dieta alimentar do livro de Levíticos, não comer isso, não comer aquilo, não beber isso, não beber aquilo. Esse era o grupo de Pedro. Já o grupo de Paulo era aquele grupo mais livre, aquele grupo que dizia: olha, você não precisa obrigar ninguém é obrigado a obedecer esses preceitos cerimoniais da lei para se tornar um discípulo de Jesus. E esse grupo, esses quatro grupos ficaram se digladiando por conta desses ensinamentos divergentes. O que nós vemos em Corinto é uma igreja dividida, não apenas por poder, não apenas por posição, mas uma igreja dividida também por conta de ensinamentos errados. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo gasta um extenso capítulo para defender
defender a doutrina da ressurreição, porque tinha um grupo de pessoas na igreja de Corinto que não cria na ressurreição dos mortos. Aí Paulo teve que elaborar um tratado teológico, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios, para defender com muitos argumentos convincentes a ressurreição dos mortos a partir da ressurreição de Jesus. Inclusive, no próprio epístola de Gálatas, Paulo disse que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, enquanto que a ele, Paulo, foi confiado o evangelho da incircuncisão. Ou seja, eles entraram em um acordo no Concílio de Jerusalém e chegaram à seguinte conclusão: bem, se alguém quiser se circuncidar, se circuncide. Quem não quiser também não é obrigado a isso. O importante é manter o acordo, é não causar divisão na igreja por conta dessa divergência de pensamento. Paulo e Pedro tinham divergência de pensamentos e nós vemos isso claramente nas ocorrências registradas em Atos dos Apóstolos. Uma outra heresia, aliás, a principal heresia do século I da igreja foi o gnosticismo. Paulo tratou disso muito levemente com Timóteo. Paulo chamou o gnosticismo de falsa ciência, mas o apóstolo João, na sua segunda epístola, é quem trata mais detalhadamente disso. O gnosticismo havia causado uma divisão muito grande no seio da igreja primitiva. O apóstolo João destaca uma característica do gnosticismo, que era negar a encarnação física de Jesus. Eles diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus era apenas um espírito no corpo de uma pessoa. Então, essa heresia foi combatida duramente pelo apóstolo João, porque estava causando divisões no seio da igreja. Agora, o que fazer se você está numa igreja em que o pastor ensina uma coisa que você não concorda? Veja bem, heresia é uma coisa, ensino divergente é uma outra coisa, e é por isso que você não pode deixar de assistir o próximo vídeo. Eu vou falar sobre heresias. Hoje em dia, principalmente na internet, quando você está num debate e a outra pessoa não concorda com você, ela já rotula você de herege. Ela já diz que o seu posicionamento teológico é heresia. Heresia, ela acontece no âmbito das doutrinas fundamentais. Ela não acontece em doutrinas ou em questões secundárias. Por exemplo, a heresia acontece, por exemplo, se alguém negar a doutrina da divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, a salvação exclusiva pela graça, isso é heresia. Agora, quando você tem discussões no âmbito de usos e costumes ou de questões e desdobramentos dessa doutrina central, aí isso não é heresia. Isso é uma discussão que até um certo ponto é saudável. Por exemplo, quando alguém discute sobre salvação no calvinismo e salvação no arminianismo, isso não é heresia, são divergências, são desdobramentos teológicos de uma única doutrina. Aí sim, isso nós não podemos chamar de dissensão, isso nós não podemos chamar de heresia. Agora, voltando à pergunta, o que você deve fazer se o seu pastor ensina uma coisa que você não concorda? Ora, se o que ele ensina estiver, e você não concorda, estiver baseado em questões secundárias, em questões que não influenciam na salvação, você deve relevar. Sim, porque se você não relevar, você vai praticar e cometer o pecado da dissensão. Você vai se apartar da comunhão da igreja por conta de um ensinamento que você não concorda. Há pessoas que, por exemplo, deixam uma congregação por conta de usos e costumes, porque não concordam e acabam criando uma divisão, fazendo um maior barraco dentro da igreja por conta dessas questõezinhas secundárias que nem fede nem cheira. Aí você precisa, e nem sempre você precisa entender isso, nem sempre você vai concordar 100% com o seu pastor. Eu não concordo 100% com eu não concordo 100% com ninguém, então não tem como a gente ter convergência de ideia com todo mundo. Agora, é preciso respeitar a autoridade pastoral. Se eu não concordo, mesmo assim eu me submeto, eu não bato de frente e muito menos vou provocar grupo, vou arranjar grupos na igreja para levantar-me contra a autoridade pastoral. Isso é dissensão e isso é uma obra da carne. Este vídeo é um dos vídeos mais curtos dessa série, até porque o desdobramento de dissensão a gente vai ver em heresia, que é a causa das dissensões como obra da carne. Eu espero você no próximo vídeo dessa série, lembrando que no próximo sábado tem vídeo novo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. O último vídeo dessa série foi contando a história do hino Sou Feliz, hino 398 do cantor cristão. Eu espero por você no próximo sábado. Escreva nos comentários o que você achou dessa definição de dissensão. Me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo.